Tem fases na vida em que tudo parece travado. Você faz o possível e o impossível, se doa, acredita, insiste, mas a resposta não vem. É como se estivesse diante de uma porta que um dia já se abriu com facilidade, mas agora se recusa a se mover, por mais que você bata. E isso machuca. Porque a gente foi ensinado que esforço gera resultado. Então, quando o resultado não vem, a gente começa a se culpar. A verdade é que portas fechadas doem. E não pela porta em si, mas pelas expectativas que criamos do que havia por trás dela. É como ver um sonho se distanciando sem nem ter tido a chance de tentar de verdade. E nesse ponto, o coração começa a se confundir. Será que é o inimigo me impedindo, ou será que é Deus me protegendo? Deus, muitas vezes, responde com silêncio. Mas o silêncio dele não é abandono, é estratégia. Ele enxerga lá na frente, onde a gente só vê o agora. Aquela porta que você tanto quer abrir talvez esconda algo que te tiraria do propósito, que te desviaria, que te faria perder o que ele preparou. A ausência de movimento pode ser justamente o sinal de que ele está te guardando. Só que a gente tem pressa. Quer respostas agora, quer entender tudo agora. E Deus? Ele trabalha em silêncio, mas com precisão. Ele fecha portas não para te castigar, mas para te livrar. E o problema é que a gente não foi ensinado a ver proteção na perda. Só que, em Deus, nada é tirado sem que algo melhor esteja sendo preparado. Então, se você sente que está diante de uma porta que não abre, talvez não seja o momento de arrombar, mas de recuar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quando Deus fecha, Ele fecha por amor. E quando Ele abrir a próxima, você vai entender o motivo de tanta espera. Quantas vezes a gente insiste em algo que claramente não está dando certo? É normal querer agarrar aquilo que já faz parte da nossa história, mas que não faz mais parte do nosso caminho. A insistência pode virar um peso, uma prisão invisível que impede o nosso crescimento. É como tentar abrir uma porta que já foi trancada há muito tempo. Esse apego vem do medo do desconhecido, da insegurança de deixar o que é familiar para trás, mesmo que não faça mais sentido. Muitas vezes, a gente se agarra ao que já acabou porque não quer encarar a possibilidade de recomeçar, de mudar a direção. A gente pensa que desistir é fraqueza, mas desistir da coisa errada é, na verdade, um ato de coragem. Deus, por sua vez, quer que a gente aprenda a confiar nele e no tempo dele. Quando uma porta se fecha, Ele não quer que a gente fique batendo e se machucando nela. Ele quer que a gente olhe para frente, para as oportunidades que estão esperando para serem descobertas. O problema é que a nossa mente insiste em ficar presa no passado. Insistir no que já terminou não traz paz, não traz crescimento. Ao contrário, gera frustração, cansaço e até bloqueios para as coisas boas que estão por vir. Por isso, entender que nem toda porta deve ser aberta novamente é essencial para quem quer viver uma vida plena e com propósito. Deixar ir pode ser difícil, mas é o primeiro passo para abrir espaço para aquilo que Deus já está preparando para você. E essa atitude não é sinal de derrota, mas de sabedoria e fé. Quando algo sai da nossa vida de forma inesperada, é comum sentir um vazio profundo, uma dor que parece não ter explicação. Parece que fomos privados de algo essencial, e a primeira reação é o medo do que virá depois. Mas Deus nunca age sem propósito. O que Ele tira da sua vida, Ele tira para abrir espaço, para algo maior, mais forte e mais bonito. Pense numa planta que precisa ser podada. Às vezes, cortamos galhos que parecem saudáveis, mas que, na verdade, impedem o crescimento da árvore. Deus faz o mesmo com a gente. Ele poda, Ele corta, mas não para destruir, e sim para fortalecer, para preparar terreno para o que está por vir. Ele não quer que a gente fique preso ao velho, mas que abrace o novo com fé. Essa substituição divina é um ato de amor, mesmo que às vezes não pareça. Porque quem ama cuida, e para cuidar, às vezes é preciso deixar ir. O que você perdeu, por mais que pareça insubstituível, não era o melhor para a sua vida. Deus sabe disso. Ele conhece cada detalhe do seu caminho e quer que você caminhe para um destino maior. Mas essa troca não acontece da noite para o dia. Deus é paciente, e Ele sabe que o coração precisa de tempo para se curar, para entender que a perda não é o fim, mas o começo de uma nova história. Por isso, Ele age no tempo certo, preparando tudo para que o novo entre na sua vida de forma perfeita. Enquanto isso, Ele te chama para confiar, para acreditar que cada porta fechada é um convite para abrir os olhos para o que Ele já está preparando. Não é um castigo, nem um acaso, mas uma obra divina, uma substituição que vai transformar sua vida para melhor.
E quando você olhar para trás, vai entender que tudo que Deus tirou foi para te entregar algo muito maior, algo que você nem imaginava, mas que era exatamente o que você precisava para crescer e florescer. Muitas vezes a gente confunde desistir com fracasso. Parece que abrir mão de algo é sinal de derrota, de fraqueza. Mas a verdade é que nem toda desistência é ruim. Às vezes, desistir significa ouvir um chamado maior que vem do coração e da alma, um chamado que nos direciona para algo melhor, mesmo que não saibamos exatamente o que é. Desistir de algo que já não faz sentido é diferente de desistir porque perdeu a esperança ou a vontade. Quando você é direcionado, é como se Deus estivesse dizendo: não é aqui, não é esse caminho. Essa mensagem pode vir de várias formas: um sentimento de paz que surge quando você pensa em outra direção, um bloqueio que parece impossível de vencer, ou até um conselho que toca sua alma. Ser direcionado é confiar que Deus sabe o caminho, mesmo quando a gente não entende. É permitir que Ele guie seus passos, mesmo quando isso significa deixar para trás sonhos, planos e até pessoas que você pensava que fossem essenciais. É um exercício de fé, onde a gente se rende ao que é maior, mesmo que doa. A diferença está no propósito. Desistir sem propósito é se entregar ao vazio. Ser direcionado é abrir espaço para o que está por vir, para o que Deus já está preparando nos bastidores da sua vida. Por isso, essa desistência consciente traz paz e clareza. Mas o caminho não é fácil. A gente sente medo, dúvida, insegurança. É natural. O que importa é reconhecer esses sentimentos, mas não deixar que eles nos paralisem. Entender que ser direcionado não é o fim da linha, mas o começo de uma jornada nova, cheia de possibilidades e esperança. Quando você abraça essa diferença, cada porta fechada deixa de ser um obstáculo e vira um convite para um novo capítulo. E é nesse momento que a vida começa a mostrar o que ela tem de melhor para você. Muitas vezes, a gente encara o ato de desistir como uma falha, como se fosse uma fraqueza admitir que algo não deu certo. Desde cedo, somos ensinados a nunca abandonar, a sempre insistir, custe o que custar. Mas a verdade profunda é que nem toda desistência é ruim. Há momentos em que abrir mão é o gesto mais corajoso que podemos ter, especialmente quando sentimos um chamado interno que nos direciona para outro caminho, um caminho que muitas vezes nem conseguimos enxergar completamente ainda, mas que nos leva para algo maior e mais alinhado com nosso propósito. Ser direcionado, ao contrário da desistência vazia, é um processo sutil e delicado que acontece dentro do coração. É quando uma voz interior, ou mesmo sinais externos, uma oportunidade que não surge, uma porta que insiste em permanecer fechada, um conselho sábio de alguém de confiança, nos indicam que aquela luta, aquele esforço, não é mais para nós. Essa sensação pode ser desconfortável, até dolorosa, porque nos força a confrontar a possibilidade de que o plano que tínhamos para nossa vida não é o plano de Deus, e isso pode mexer com tudo o que acreditávamos até então. A grande diferença entre desistir e ser direcionado está na intenção e no propósito por trás da decisão. Desistir sem entender o motivo pode nos levar a um vazio, a uma sensação de derrota que paralisa. Já ser direcionado é aprender a ouvir e confiar que existe um propósito maior em jogo. É permitir que Deus, que enxerga além do nosso horizonte limitado, nos guie para abrir mão de algo que não nos serve mais, para que possamos abraçar algo melhor, algo que fará nosso coração bater mais forte e que nos trará paz verdadeira. Esse processo exige fé, porque a gente não sabe exatamente o que está por vir, nem quando vai acontecer. É um salto no escuro, mas um salto fundamentado na confiança de que Deus está no comando e que Ele não abandona quem confia nele. A coragem de seguir essa direção, mesmo sem garantias, é um passo gigantesco na nossa caminhada espiritual e pessoal. É entender que às vezes o que parece um fim é, na verdade, o começo de uma vida mais plena e alinhada com o que fomos criados para viver. Por isso, aceitar o direcionamento divino é um convite à liberdade. É libertar-se do peso de tentar controlar tudo, de forçar portas que estão fechadas, de insistir no que não floresce mais. É abrir o coração para as surpresas que Deus tem reservado, mesmo que elas sejam diferentes do que imaginávamos. E, ao fazer isso, sentimos uma paz que não vem do entendimento imediato, mas da certeza de que estamos sendo cuidados e guiados. Por fim, a diferença entre desistir e ser direcionado não é só um detalhe na jornada, é um divisor de águas. Quando conseguimos perceber isso, começamos a encarar cada porta fechada com uma nova perspectiva, não mais com medo ou frustração, mas com esperança e confiança. E assim, mesmo sem saber exatamente para onde vamos, sabemos que estamos no caminho certo, aquele que Deus preparou especialmente para nós. Quando estamos enfrentando dificuldades e esperamos uma resposta clara,
muitas vezes o que sentimos é um silêncio profundo de Deus. É como se o mundo tivesse parado, e a gente ficasse ali, esperando um sinal que não vem. Esse silêncio pode machucar, pode fazer a gente se sentir sozinho e perdido, como se Deus tivesse nos abandonado. Mas a verdade é que o silêncio dele não é ausência, e sim uma forma poderosa de comunicação, uma linguagem que vai além das palavras e que muitas vezes só o coração pode entender. Esse silêncio funciona como um convite para a gente aprender a confiar de verdade. Confiar sem ver, sem entender, apenas acreditando que existe um propósito maior em tudo aquilo que está acontecendo. É na falta de respostas imediatas que nossa fé é testada e fortalecida. Deus quer que a gente aprenda a segurar a mão dele mesmo quando a estrada está escura, porque essa é a base de um relacionamento profundo e sincero com ele, muito além das palavras e explicações. Além disso, esse período de silêncio é um tempo de preparação. Deus usa esse momento para nos moldar, para trabalhar nosso caráter, nossas emoções e até nosso entendimento. Quando a gente para de buscar respostas externas e começa a olhar para dentro, percebe o que realmente importa, o que está pesando na nossa vida e o que precisamos deixar ir. O silêncio, então, vira um espaço sagrado para o autoconhecimento e para o crescimento espiritual, onde a gente se reconecta com a nossa essência e com a voz interior de Deus. Enquanto a gente espera, Deus está agindo nos bastidores. Ele está organizando situações, pessoas e oportunidades que ainda não conseguimos enxergar. O silêncio não significa que ele parou de agir, mas que está preparando tudo com cuidado, para que o que venha seja perfeito e no tempo certo. Muitas vezes, é nessa pausa que o plano dele vai tomando forma, de maneira sutil e invisível aos nossos olhos, mas com uma força enorme por trás. Esse processo exige paciência, e sabemos como isso é difícil. A ansiedade quer tomar conta, o medo do desconhecido pode apertar o peito, e a dúvida pode nos fazer questionar tudo. Mas é justamente aí que precisamos nos apegar à confiança, à certeza de que Deus não nos abandona no silêncio. Ele está presente, mesmo quando não falamos a mesma língua, mesmo quando a gente não entende os motivos. Esse silêncio é um sinal de cuidado e proteção, um tempo para renovar as forças e a esperança. Então, quando sentir esse silêncio de Deus, em vez de se desesperar, respire fundo e entregue a sua angústia a Ele. Permita que esse silêncio seja um espaço de transformação dentro de você. Confie que está tudo sendo preparado para que, no momento certo, a porta se abra e você possa seguir para algo maior. O silêncio de Deus, por mais misterioso que pareça, é uma das formas mais profundas do amor dele. Nem sempre é fácil perceber que uma porta da vida está definitivamente fechada. Muitas vezes, a gente se apega a sinais confusos, interpreta o que quer e insiste em continuar tentando abrir algo que já não se abre mais. Reconhecer o momento certo de aceitar que uma porta está fechada é fundamental para nossa paz interior e crescimento. Uma das maneiras de perceber isso é pela sensação constante de bloqueio. Quando você tenta de tudo, se esforça, mas as coisas não fluem, as respostas não vêm, e você sente um peso que não desaparece, pode ser um sinal claro de que aquela porta não vai se abrir, pelo menos não agora, ou talvez nunca. Esse peso, essa dificuldade persistente, é um convite para olhar para outro caminho. Outro sinal importante é a falta de paz interior. Se insistir naquela situação gera mais angústia, ansiedade e sofrimento do que alegria e esperança, é hora de refletir se vale a pena continuar. Deus quer que a gente viva com leveza e fé, não preso a situações que causam dor constante. Também vale observar se há sinais externos claros, portas que se fecham, oportunidades que desaparecem, pessoas que se afastam. Às vezes, o universo inteiro conspira para que a gente desista, e ignorar esses sinais pode apenas prolongar o sofrimento. Reconhecer a porta fechada não significa desistir da vida ou dos sonhos, mas sim entender que a nossa caminhada pode precisar de um novo rumo. É um ato de sabedoria olhar para essas situações com humildade e coragem para abrir outras portas que talvez estejam esperando. Vivemos em um mundo onde tudo acontece rápido demais. Queremos respostas imediatas, soluções instantâneas, resultados rápidos. Essa pressa quase se tornou um hábito, mas o tempo de Deus não segue o nosso ritmo. Ele tem um relógio próprio, que respeita o nosso processo, as nossas dúvidas, nossas dores e aprendizados. Aprender a esperar no tempo dele é um desafio enorme, mas também uma das maiores lições que podemos receber para a nossa vida. A paciência não significa ficar parado, esperando passivamente que as coisas aconteçam. Ela é uma postura ativa de fé. É a coragem de confiar em algo que não vemos ainda, é segurar firme na promessa de que tudo o que Deus planejou para nós vai acontecer no momento certo, nem antes, nem depois.
Essa espera ativa nos fortalece e nos ensina a enxergar além da ansiedade e do imediatismo que dominam nosso coração. Durante esse tempo de espera, Deus está trabalhando em nós e para nós. Ele lapida nosso caráter, fortalece nossa fé e reorganiza nossos sonhos, alinhando-os com a vontade dele. É um processo silencioso, muitas vezes invisível, mas que é fundamental para que possamos receber o que ele preparou de forma plena e preparada. Esse período não é vazio, é cheio de significado, mesmo quando não conseguimos ver. Quando entendemos que o tempo de Deus é o melhor tempo, começamos a encontrar paz mesmo no meio da incerteza. Não precisamos lutar contra o relógio ou tentar acelerar os acontecimentos, pois sabemos que tudo vai se encaixar perfeitamente quando for para ser. Essa confiança traz uma leveza para o coração que transforma a ansiedade em esperança. A paciência, então, se torna uma força poderosa para atravessar as portas fechadas da vida. Ao invés de tentar forçar, de insistir cegamente, aprendemos a esperar com calma, a observar, a escutar e a preparar o coração para o que está por vir. Essa espera ativa é uma forma de amor e respeito pelo plano divino que nos guia. Por isso, cultivar a paciência é fundamental para quem quer caminhar com fé. Ela é a chave que abre as portas certas, no tempo certo, trazendo paz, sabedoria e a certeza de que estamos exatamente onde devemos estar, mesmo que a jornada pareça longa ou incerta. Manter a fé viva quando tudo ao redor parece estar desmoronando é um dos maiores desafios que podemos enfrentar. Quando as portas se fecham e o futuro parece incerto, a fé pode se tornar aquela luz tênue que nos guia no escuro, um alicerce invisível que sustenta nossos passos. Mas para que essa chama não se apague, ela precisa ser alimentada constantemente, mesmo que só com pequenos gestos de esperança e confiança. Um dos caminhos mais poderosos para manter a fé acesa é a oração, não apenas aquela oração decorada, mas aquela conversa sincera com Deus, onde abrimos o coração, mostramos nossas dúvidas, nossos medos e também nossas pequenas alegrias. É nesse diálogo que renovamos a confiança e lembramos que não estamos sozinhos na luta, que existe uma presença maior caminhando conosco, segurando nossa mão mesmo quando não sentimos. Além da oração, a meditação e o silêncio também são ferramentas fundamentais. Parar para ouvir, para sentir a presença divina em meio ao caos, pode ser um bálsamo para a alma inquieta. Esse tempo de conexão interior nos ajuda a encontrar paz e a fortalecer a fé de um jeito que palavras não conseguem expressar, uma comunhão profunda que renova a esperança. Outro aspecto importante é a comunhão com outras pessoas que compartilham da mesma fé. Participar de grupos, ouvir testemunhos de superação, dividir experiências e orações fortalece o espírito e traz conforto. Saber que não estamos sozinhos, que outros também passaram por portas fechadas e saíram mais fortes do outro lado, é um lembrete poderoso de que a fé tem força para mover montanhas. Ler textos sagrados, mensagens inspiradoras e ouvir músicas que tocam o coração também ajuda a alimentar a fé. Essas palavras e melodias são como água para uma planta sedenta, trazendo vida, renovação e direcionamento nos momentos mais difíceis. Elas trazem luz onde a escuridão tenta se instalar, acalmam a mente e fortalecem o espírito. Por fim, manter a fé viva é uma escolha diária, mesmo quando tudo parece conspirar contra. É decidir continuar acreditando, mesmo quando não enxergamos o caminho completo, confiando que Deus está preparando algo maior e melhor. Essa fé nos dá forças para continuar caminhando, sabendo que, no tempo certo, as portas que pareciam intransponíveis irão se abrir, revelando um novo horizonte cheio de esperança. Quando uma porta se fecha, a dor pode ser tão grande que acabamos presos ao que deixamos para trás, sem conseguir enxergar o que está à nossa frente. É como se estivéssemos olhando para um muro que nos impede de ver o horizonte. Mas Deus, na sua sabedoria, sempre abre novas portas, mesmo que sejam diferentes do que imaginávamos ou planejávamos. Aprender a reconhecer essas novas oportunidades é essencial para que possamos seguir em frente e crescer. Essas portas que se abrem podem ter formas inesperadas. Às vezes, é uma mudança de carreira que nos desafia a sair da zona de conforto. Outras vezes, é o início de um relacionamento que traz novas alegrias e aprendizados, ou até uma fase de autoconhecimento, onde somos convidados a olhar para dentro e nos transformar. O que Deus prepara para nós geralmente é maior do que conseguimos imaginar, mas exige coragem para deixar o conhecido e abraçar o novo. Valorizar essas novas portas significa abrir o coração, mesmo quando sentimos medo ou insegurança. Confiar no plano divino é saber que tudo o que acontece tem um propósito maior, mesmo que no momento não façamos ideia do porquê. Essa confiança nos ajuda a dar passos firmes em direção ao desconhecido, transformando a ansiedade em esperança e o medo em coragem. Além disso,
a gratidão é uma ferramenta poderosa para reconhecer essas portas. Agradecer pelas pequenas oportunidades, pelos sinais de mudança, mesmo que tímidos, nos ajuda a manter o foco nas bênçãos e não nas perdas. A gratidão abre espaço para que mais coisas boas entrem em nossa vida, criando um ciclo positivo de esperança e realização. Reconhecer e valorizar as novas portas também é uma forma de amor próprio. É entender que merecemos o melhor, que somos dignos de recomeços e que, mesmo diante das dificuldades, há sempre um caminho novo que pode nos levar a uma vida mais plena e feliz. Essa atitude fortalece nossa fé e nos impulsiona a continuar caminhando. Por fim, confiar no novo é aceitar que a vida é feita de ciclos e mudanças. As portas que se fecham não são o fim, mas o começo de algo maior e melhor. Deus está sempre nos guiando, abrindo caminhos que nos desafiam, ensinam e transformam. E cada nova porta é uma oportunidade de recomeço, crescimento e realização, um convite para vivermos a vida em sua plenitude. Encerrar essa reflexão sobre as portas fechadas e o que Deus prepara para nós além delas é um convite profundo para a fé e a esperança. A vida nos apresenta momentos difíceis, em que sentimos que algo importante se fecha diante dos nossos olhos, seja uma oportunidade, um sonho ou uma relação. Mas é essencial lembrar que esses fechamentos não são finais absolutos, e sim etapas que preparam o terreno para algo maior, para um recomeço cheio de significado. Confiar em Deus, nesse momento, significa acreditar com o coração que Ele não nos tira nada sem antes ter preparado algo muito maior e melhor para nós. Essa confiança vai além da razão e das circunstâncias, é uma entrega profunda, uma certeza que se constrói dia após dia, mesmo quando as dúvidas tentam nos dominar. Ela nos fortalece para enfrentar os desafios e para soltar o que já não faz mais parte do nosso caminho. Entregar nossas angústias, medos e incertezas nas mãos de Deus é um ato de coragem e humildade. Reconhecer que não controlamos tudo, que nossos planos nem sempre são os melhores, e que a sabedoria divina guia cada passo, é libertador. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de fé madura, que aceita o desconhecido e confia no cuidado de um Pai amoroso. Seguir em frente com esperança é o último passo dessa jornada de transformação. É carregar no coração a certeza de que, mesmo diante dos momentos difíceis e das portas que se fecharam, existem novas oportunidades, novos caminhos que nos esperam. Cada porta aberta é uma chance de crescimento, de aprendizado e de realização, um convite para viver a vida em sua plenitude. Saber que Deus está preparando algo maior para a nossa vida nos dá forças para olhar para o futuro com otimismo, mesmo quando o presente parece incerto ou doloroso. Essa esperança nos impulsiona a continuar caminhando, a abrir o coração para o novo e a viver com coragem e determinação, sabendo que não estamos sozinhos. Por isso, não insista nas portas que estão fechadas. Reconheça que elas fazem parte do processo divino de preparo e transformação. Confie no tempo de Deus, entregue suas preocupações, e siga adiante com a certeza de que o melhor ainda está por vir, pois Deus nunca abandona aqueles que confiam nele.